Boa tarde. E aí, Cello, tudo bem? Oi, Bebinha. Oi, Grace Kelly. Tudo bom? Ana Raquel, seja bem-vinda. Enquanto isso, como é de praxe de todas as lives, vamos lá, me dá um feedback aí, galera, sobre o áudio e o vídeo. Como é que estão? Se estão as coisas? Está tudo bem? Estão conseguindo ouvir bem? Luzineide, seja bem-vinda. Obrigado por estar aqui. Vou esperar mais uns minutinhos o pessoal já entrando. Enquanto isso, vai me dando feedback, pessoal, sobre o áudio, sobre o vídeo, que é sempre um problema, né? Esse áudio e esse vídeo aí. Opa! Esse áudio e esse vídeo aí, ele sempre fica dando uns pequenos problemas. Tá tudo ótimo, né? Beleza. E aí, como é que passaram a semana? Foi tudo tranquilo? Tudo belezinha? Aí, ó, começou os travamentos. Tá travando? Como é que é? Vocês estão conseguindo ouvir direitinho ou não? Pra Ana Raquel deu uma travada. Vamos ver se pro restante também. Tá tudo ok aí, pessoal? Gustavo, e aí, primo, tudo bem? Ah, já voltou, né? Entendi. Bom, eu vou fazer no seguinte então, pessoal. Trava um pouquinho, mas tudo bem. Eu vou, ao decorrer da live, eu acho que isso funciona. Eu vou tentar ir falando um pouco mais devagar. Enfim, vamos tentando ver como é que a gente faz para poder deixar a live mais, né, assim, sem travamentos e tal. Então, foi corrida, porém produtiva. Coisa boa, Bebinha, isso é bom. Tô joia, primo, também, graças a Deus. Então vamos lá. Hoje o tema da nossa live vai ser sobre ego, né? Enquanto isso, o pessoal vai entrando. Luane, prima, seja bem-vinda. Vai compartilhando a live aí, pessoal, com algumas pessoas que vocês acham que podem, né, estar presentes aqui. E vai dividindo aí com o pessoal, vai compartilhando essa live aí, que o tema tá bem legal mesmo. Vamos falar sobre ego. Ego. O que é o ego, né? Ele ajuda, ele atrapalha. Como é que é isso na vida, né? Que instâncias que são essas coisas do ego aí e tal, enfim. Vamos refletir bastante sobre essas questões hoje pra gente poder saber mais ou menos como que funciona e tal. E aí na semana que vem, já dando um recadinho, né? Eu vou começar uma nova série semanal com vários temas a respeito de relacionamento, para poder fazer como se fosse a preparação para o Dia dos Namorados, né? Tem algumas coisas interessantes que a gente pode ir conversando sobre isso, né? E vai ser o tema da semana seguinte praticamente inteira, né? Então vamos falar a respeito disso. E aí eu vou postando vídeos, vou colocando stories também. Então fiquem bem atentos aí com relação à semana seguinte, que vai falar sobre relacionamentos, né? Então vamos lá, eu acho que já passou uns 5 minutos, né, de tolerância. Vamos começar a live de hoje. Então vamos lá, ego. Bom, eu não sei se vocês já tiveram essa curiosidade de refletir sobre o que significa isso, né? O que significa ego? O que é ego, né? Primeiro eu preciso começar conceituando. Eu vou ficar olhando pro lado aqui porque é minha anotação, tá? Ego, pessoal, é aquilo que geralmente todo ser humano sabe de si mesmo, né? É a noção que nós temos de nós mesmos e que permanece sempre muito acessível prontamente à nossa consciência. Então preciso fazer uma diferenciação aqui entre ego, né, e consciência. São coisas que são diferentes, mas elas se relacionam entre si. Por que elas são diferentes? A consciência nem sempre está relacionada a aspectos pessoais, subjetivos meus, de mim, das minhas ações, daquilo que eu faço ou deixo de fazer. A consciência envolve tudo aquilo que eu fico refletindo no momento de agora, que eu fico pensando, falando sobre. Isso envolve os elementos de consciência. Se eu quero falar sobre o sol, se eu quero falar sobre o calor, se eu quero falar sobre política, qualquer assunto, isso envolve aspectos de consciência. Eu preciso estar consciente de todas as informações que envolvem esse assunto. Agora, o ego não. Eu preciso usar da consciência para falar daquilo que eu sei de mim mesmo, né?
Então eles se relacionam entre si, mas são coisas distintas, né? Então, para que a gente consiga saber um pouco mais o que a gente sabe da gente mesmo, né? A gente precisa tentar refletir alguns aspectos interessantes, né? O que você sabe de si mesmo, né? A gente precisa fazer uma divisão. Desculpa, antes de chegar nessa parte. Nós temos que dividir o ego em duas partes, vamos colocar assim, né? Que se chama ego saudável, ou seja, é aquele ego apropriado, né? Ou seja, ajustado, adaptado às situações, maleável, né? Que aceita correções. É aquele ego, aquela pessoa, aquele indivíduo que sabe rever as próprias ações, que pede desculpas e sabe também aceitar desculpas. Esse é o ego apropriado. Aquele que corrige, mas também sabe ser corrigido, né? É aquele realista, verdadeiro, ou seja, ele gosta da verdade, ele gosta de descobrir os elementos que estão reais, que estão acontecendo de fato, que são verdadeiros e reais, concretos, boa parte deles, né? Esse é o ego apropriado. Agora, em se tratando de um ego mais inapropriado, eu não gosto muito dessa palavra adoecido, não, porque dá uma ideia de doença, enfim, de patologia, mas aquele ego mais inapropriado, mais fraco, mais um pouco difícil, né? É o oposto desse ego saudável que eu acabei de conceituar. O ego não saudável, né, vamos colocar assim, não apropriado, ele é rígido, né? Ele não muda facilmente. É aquele ego exigente, crítico, né, em excesso, critica tudo, né? Não aceita correções, não sabe pedir desculpas, é um pouco hipócrita, né? Ou seja, exige dos outros aquilo que nem ele mesmo sabe fazer. Geralmente corrige, mas não aceita ser corrigido, né? Não pede desculpas, mas exige que os outros peçam desculpas. É um ego um pouco mentiroso, não consegue se adaptar muito bem, e quer os outros se adaptando sempre a ele, e nunca o contrário, né? Então, são as pessoas que têm que adaptar a ele, não ele adaptar as situações e as pessoas, né? No mínimo tem que ter um equilíbrio aí, né? É um ego um pouco complicado, um ego distorcido, exatamente. E com relação a essas duas subdivisões, assim, porque a gente só pode dividir entre esses dois egos, a gente pode oscilar, viu, pessoal? A gente ora oscila entre o ego saudável e a gente ora oscila entre o ego um pouco mais inapropriado. Só que, dependendo da pessoa, pode existir uma prevalência, ou seja, pode existir um ego que se manifesta com mais frequência do que outro, né? Sempre nós vamos ter essa mistura de egos aí, né? Entre ego apropriado e inapropriado, mas vai prevalecer um dos dois, dependendo da circunstância. Agora, precisamos fazer algumas outras considerações a respeito para eu chegar a responder a pergunta se o ego ele me ajuda ou atrapalha, eu primeiro preciso conseguir entender como que se constrói esse ego. É fundamental essa noção, né? Se eu entendo como que esse ego é construído, eu vou conseguir perceber se ele vai me ajudar ou ele vai me atrapalhar. Eu vou me autoanalisar, eu vou perceber em mim mesmo elementos para eu saber dar a resposta, né? Mas eu vou afirmar algumas coisas aqui também. Então vamos lá. Como é que se constrói o ego? Como é que esse ego ele aparece, né, na vida da gente? Então, ele tem três estruturas básicas, três pilares básicos que a gente constrói o ego, independente de qual tipo, tá? Se é o apropriado ou o inapropriado. E ele se constrói ao longo do tempo, ao longo da vida, né? Como se fosse uma obra mesmo. A gente vai moldando, construindo esse ego ao longo do tempo. Então, quais são os três pilares necessários para que a gente consiga construir esse ego? Primeiro deles, a gente precisa ter uma capacidade de se voltar para as próprias ações. O ser humano é um dos únicos seres capazes de ficar refletindo sobre os próprios atos. Nós somos esses seres, o único ser capaz disso, que envolve o que a gente chama de auto-observação. Eu preciso ter essa estrutura formada em mim mesmo, capacidade de se voltar para as minhas próprias ações. Segundo pilar, memória. Não vou entrar em detalhes se é a memória de trabalho, memória semântica, memória operacional, enfim, não vou entrar nesses detalhes de que tipo de memória que é necessário, eu vou englobar todas. Ou seja, eu preciso saber lembrar as coisas
adequadamente, sem distorções, enfim. Então, memória é importante, é um outro pilar. E o terceiro pilar é um agente externo a mim, corretor das minhas próprias ações, daquilo que eu faço. Então, para eu formar um bom ego, eu dependo da existência de um agente corretor externo a mim mesmo, né? Para que eu consiga ter um ego próximo do ego saudável, adaptado, ajustado. Porque eu não vivo isolado no mundo. Então, eu preciso sempre de alguém que meio que baliza as minhas ações dentro de certos critérios. Certo? Então, dentro desses 3 pilares, eu vou precisar refletir algumas coisas relacionadas ao agente corretor externo. Como eu dependo desse agente corretor externo, eu preciso entender que esse agente corretor externo, ele pode ter algum... Opa, quase que caiu aqui, né? Ele pode ter alguns problemas aí nesse sentido, né? Como eu vivo interagindo com as pessoas, com o social e tudo mais... eu vejo de que a minha ação, ela sempre vai ser descrita por alguém que convive comigo. Quando a gente é pequeno, quando a gente nasce, o nosso processo educacional, ele passa por essa via. Eu dependo de alguém que narra para mim mesmo o que eu faço a respeito das minhas próprias ações. Porque a criança, antes de ter a capacidade verbal de verbalizar as próprias ações, ele precisa que a mãe ou o pai ou algum cuidador fique narrando isso. Geralmente é mais a figura da mãe, porque ela sempre está muito próximo da criança. Então, essa agente externa, ela pode ter assim, algumas questões um pouco difíceis aí, ou não, né? ou fáceis, né? Então, esse agente externo, ele pode ser realista ou irrealista. E dentro do agente externo corretor realista, essa pessoa, ela sempre vai ser parcial na descrição dela. Ou seja, ela nunca vai deter a capacidade de descrever totalmente, com todos os elementos, o fato vivido, né? Só que é uma pessoa justa, ela descreve corretamente, ela fala adequadamente o que está acontecendo, o que é fato, usando palavras que descrevem bem. Só que, por limitação humana, nós nunca vamos dar conta de conseguir descrever totalmente todos os elementos contidos num fato. E geralmente essa pessoa que descreve o ato do outro, que é mais próximo do realista, do apropriado, ela é impessoal. Impessoal, ou seja, ela não toma as coisas para o lado pessoal dela. Ela sempre, mesmo que às vezes prejudica ela sabe descrever adequadamente as circunstâncias e situações. Agora, se existe uma pessoa, né, um agente corretor externo, que ele está sendo irrealista, né, ou seja, ele geralmente está sendo injusto e pessoal, ele está levando as coisas para o lado pessoal. Então, é aquela pessoa que, em vez de falar do fato, do comportamento, rotula, ou então leva para o lado pessoal mesmo, fica emburrado, fica com raiva, enfim. E o realista é o contrário, né? Ele consegue descrever, mas lida com mais naturalidade perante os erros, perante as dificuldades, perante as coisas desajustadas que estão acontecendo. É uma pessoa um pouco mais fácil de descrever as coisas que andam acontecendo, né? Então, eu precisei fazer esse parênteses com relação ao agente externo corretor, né, para a gente poder entender de que boa parte do nosso ego saudável ou adoecido, né, ou apropriado e inapropriado, ele vai perpassar por esse agente corretor externo. Então tem uma ligação, por isso que eu precisei abrir esse parênteses para a gente entender. Então, com base nesses 3 pilares, o ego saudável, ele vai depender de quê? De um agente corretor externo justo, realista e impessoal, uma boa memória e também de tempo para se auto-observar, né? Eu preciso parar, pensar, refletir, verificar o que está acontecendo comigo e tal. O ego inapropriado ou adoecido, ele vai depender de quê? Um agente corretor externo injusto, irrealista e impessoal, impessoal, uma memória com alterações, independente se a causa da alteração da memória é emocional ou orgânica, e também não ter tempo e buscar fugas à auto-observação. Então, nesse ponto, eu preciso entender que
Esses 3 elementos básicos aí vai me determinar com relação ao ego saudável ou ego adoecido, né? Certo? Sabe aquela história assim de que por que o ego saudável depende de um agente externo corretor saudável, etc e tal? É aquela frasezinha clichê, né? Pessoas curadas curam pessoas e pessoas adoecidas adoecem pessoas, né? Sabe aquela frasezinha clichê que tem até em frase de Facebook, né? De Instagram e tal. Então envolve muito isso. Pessoas curadas curam pessoas e pessoas adoecidas adoecem pessoas, né? Certo? Então, dentro do nosso processo de busca de melhoria do ego, né, nós vamos precisar sempre de uma outra pessoa para poder melhorar a nossa capacidade de lidar com o nosso próprio ego, com a nossa própria noção que temos da gente mesmo, né? Por exemplo, agora deixa eu dar exemplos de egos saudáveis ou egos adoecidos, né? Como é que se constrói isso ao longo da vida, né? Dentro do ego saudável, vamos lá, a gente sempre vive dentro de uma família, a gente cresce dentro de uma família, a gente vem lá pequenininho dentro de uma família. Se porventura uma das figuras que cuida desse jovem, dessa pessoa que está crescendo em desenvolvimento, que é uma criança, a criança pega e faz algo errado e, sei lá, quebra um objeto que não deveria ser quebrado. A forma com qual o cuidador lida com esse ato pode começar a constituir nessa criança um ego saudável ou não. Se porventura a mãe ou o pai começa a falar assim: menino, pra que você fez isso? Seu bagunceiro, seu não sei o que, e começa a dar rótulos, adjetivos, carregar, né, o ambiente com desequilíbrio emocional perante um ato extremamente comum. A criança está explorando o mundo, tendo curiosidades, querendo saber como que as coisas são, e o cuidador ali reage de uma maneira extremamente exacerbada, exagerada. Isso vai constituir uma parte do ego dessa pessoa. Ele vai absorvendo aquilo, o indivíduo vai absorvendo aquilo para ele, né? Agora, em contrapartida, se a pessoa educa a criança de uma forma natural, de uma forma tranquila, sem carregar o ambiente emocionalmente, isso vai constituindo uma estrutura de ego boa, saudável. Então, você fala assim: não, isso não pode, deixa aqui, e aí dá uma alternativa de outra coisa para a criança mexer. Ou então se supervisiona a criança mexendo em algum objeto para não deixar quebrar, e aí vai conduzindo a criança para poder soltar o objeto que pode quebrar e substituir por outro, né? Tem um jogo de cintura ali nessa constituição. Claro que é uma forma, um exemplo, né? A vida, ela é muito dinâmica e às vezes não permite todo esse cuidado, esse carinho, que eu sei que muita gente se justifica assim, né? Mas não dá tempo, a vida é muito corrida, não sei o quê, papapá. Mas seria exemplos de como conduzir. Claro que não é um exemplo único, um exemplo rígido, um exemplo que deve ser seguido universalmente. Mas é uma maneira de entender que a forma com a qual a gente vai lidando com os acontecimentos, com os erros, isso pode ajudar ou atrapalhar a nossa vida, né? Dentro da constituição do nosso ego, né? Então, nesse processo da nossa busca de melhoria contínua, né, nós dependemos de outras pessoas para poder corrigir as nossas ações, e validando ou invalidando certas atitudes que nós temos, né, dentro do nosso processo de desenvolvimento de vida, né? Então, se aquela pessoa que corrige o meu ego, ele é realista e tudo mais, mesmo assim ele vai ter sempre uma visão parcial a respeito do que está acontecendo, do que eu estou fazendo. Então, por isso é que geralmente no processo de busca de correção do nosso ego, eu sempre preciso de mais pessoas, mais pontos de vista, para que eu consiga me desenvolver pessoalmente. Porque a visão de uma pessoa, ela vai ser uma, a visão de uma outra pessoa vai ser outra, a visão de outra pessoa vai ser outra, e assim eu posso complementar com várias visões a respeito daquilo que eu estou fazendo, para poder melhorar aquilo que eu tenho que melhorar, né? Então, isso é um outro ponto importante. Agora, nesse ponto, o que eu preciso fazer vocês pensarem e refletir? Como a gente fala de ego, né, se ele ajuda, se ele atrapalha e tudo mais, eu preciso entender, antes de saber responder essa pergunta, uma coisa. Se eu voltar em processo de desenvolvimento pessoal contínuo, né, o meu ego, ele sempre vai ter que estar em processo de lapidação.
Por quê? Se eu busco melhorar como ser humano, se eu busco melhorar como pessoa, o meu ego, ele sempre vai ter algo para poder ser trabalhado, né? Ou seja, ele sempre vai precisar de uma correção. E eu costumo fazer uma comparação como se nós, pessoas, nascêssemos como uma pedra bruta, um diamante bruto. E que ao longo de toda a vida nós precisamos passar por processos de lapidação para constituir a pureza da beleza da pedra, né? Então, sempre vamos ter algo a aprender com alguém. Eu não posso partir do pressuposto de que eu já sei de tudo, que a minha estrutura de ego já está constituída perfeitamente, que eu não preciso de ninguém para me ajudar ou algo nesse sentido. Não, eu vou precisar sempre de alguém para poder ir constituindo o meu ego, melhorando o meu ego e me ajudando como pessoa, como ser humano, né? Esse é um outro ponto que eu preciso considerar. Então, existe um pensamento também, enfim, várias personalidades falam isso, né, de que toda grande personalidade, ele sempre tem ou já teve alguns ou um mentor, mestre melhor do que ele em alguma coisa, né? Seja na música, no desenho, né? Por exemplo, todo grande artista, ele sempre depende de alguém que sabe muito sobre o assunto para ensinar, né? Então, vai corrigindo, vai mostrando, é o processo mesmo educacional ali, né? Na ciência é a mesma coisa. Quando eu vou pesquisar algum assunto, fazer alguma coisa assim, eu dependo de um orientador para me direcionar naquele caminho. Na política é a mesma coisa. Geralmente os políticos novos, eles se beneficiam, entre aspas, daquilo que é experiência dos políticos mais antigos e tudo mais. Na religião é a mesma coisa, né? Dentro do processo lá de direção espiritual, enfim. Ou seja, existe um movimento natural de sempre alguém que sabe mais corrigir alguém que sabe menos ou direcionar o caminho daquele que sabe menos. Então isso é um movimento comum na vida, né? E eu preciso entender isso. Eu vou tentar ir mais devagar para poder não travar, né? Então, e como é que se constrói a estrutura do ego, né? Do ego doente, saudável ou não, né? Bom, dentro do ego do ego saudável, apropriado, eu vou precisar entender que eu vou estar sempre em relacionamento com um outro. Geralmente esse outro, ele pode ter o ego dele também, ele vai ter, né, o próprio ego dele. Se ele tem o próprio ego dele e eu estou me relacionando com ele, eu vou tomar esse outro como ponto de referência. Então todas as coisas que esse outro estiver fazendo e tudo mais, vai ser um ponto de referência. Eu vou me basear eu vou me referenciar aquilo vai ser a noção que eu vou ter de certo e errado e etc. Então, se o outro tem lá firmeza, se o outro sabe fazer elogios, se o outro sabe validar as minhas ações de bons resultados perante alguma ação, enfim, esse vai ser o meu ponto de referência. E esse outro, quando ele vai se relacionando comigo, se ele tem uma estrutura saudável, né, se ele sabe lidar com certas dificuldades, limitações com naturalidade, ele cria uma atmosfera positiva, uma atmosfera bacana. E isso vai ficar em mim, né? E eu vou generalizar isso para as minhas outras relações. Eu vou passar a usar do ponto de referência que eu tive do meu com o outro, né? Com esse outro saudável, eu vou generalizar para o mundo inteiro, né? Quando eu for para a minha relação no mundo. É aí que eu começo a perceber que o meu ego ele vai se constituindo dessa maneira. Eu vou construindo o meu ego assim. E às vezes eu vou reproduzindo a minha forma de lidar com as pessoas dentro dessa estrutura primária básica de ego. Então, esse é o ego normal. Se a pessoa corrige aquilo que tem que ser corrigido, porque o outro tem um ponto de referência justo, né? A pessoa ali está justa dentro desse processo. E esse é o meu ponto de referência. E quando adulto, eu vou conseguir fazer essa generalização. Agora, quando o ego está dentro dos aspectos inapropriados de vida, né? Ou seja, o outro é um ponto de referência adoecido. E ele vai alimentar o meu ego de que forma? De forma excessiva, inadequada. Ou seja, ele vai me elogiar em excesso ou me corrigir em excesso.
ele vai fazer descrições erradas e equivocadas, fantasiosas, injustas sobre a minha própria ação. Eu não vou me auto-observar, eu vou fazer fugas, né? Enfim, então isso vai criando em mim um ambiente, uma atmosfera adoecida, uma atmosfera ruim, negativa. E assim eu vou fazendo com que o meu ego seja um ego ruim, negativo, né? Assim, um ego adoecido, um ego inapropriado, né? E aí quando eu vou para as minhas relações no mundo, né? Quando eu vou interagir com o resto do mundo, fora de casa, eu repito esse mesmo padrão. Eu vou repetindo esse mesmo padrão daquilo que o outro fez comigo, né? Então nesse ponto, isso vai me atrapalhando bastante. Então, para finalizar, né, assim, para melhorar o nosso ego, né, o que a gente tem que fazer? A gente tem que entender como se ele fosse uma espécie de balão, né, que é normal a gente inflar o nosso ego, né, é normal isso, porque todo mundo gosta de ser elogiado, de ser reconhecido, de ser bem tratado, de ser corrigido de uma maneira tranquila, de ser orientado, de ser conduzido, isso é normal. Agora, quando eu não consigo, quando eu alimento o meu ego de forma excessiva, né, quando eu não consigo limitar essa alimentação desse ego, porque a gente precisa de um limite, o balão ele tem um limite para ele ficar firme ali, né, se ele não estourar fácil. Se eu encho demais aquele balão, qualquer tipo de cutucada naquele balão vai estourar o meu ego, né, aquele balão estoura. Então, eu preciso saber dosar a forma com qual eu alimento esse ego nas minhas relações. E aí eu preciso ter o quê? Para eu ter um ego saudável, tranquilo, eu preciso ter humildade acima de tudo, ou seja, eu preciso aprender a ser corrigido, né? O meu processo ali de viver com outras pessoas passa pela via da validação ou não validação das minhas ações perante um contexto, perante uma situação que eu preciso me adaptar, eu preciso me ajustar. Segundo, simplicidade. Eu preciso saber aprender com todos. Todo mundo sempre tem algo para me ensinar, nem que seja para eu saber eleger o que eu nunca vou fazer na vida, né? Inclusive isso. Terceiro ponto, praticar, né? Antes da prática, né? Buscar pontos de referência seguros, né? Se porventura o meu ego e a pessoa com qual eu convivi foi uma pessoa com ego adoecido, eu preciso buscar um outro ponto de referência para eu poder saber validar as minhas relações sociais, para eu interagir melhor com outras pessoas, né, de forma mais realista, não alienante, que me conecte com a vida de fato, né, com mais amadurecimento. Então eu preciso buscar outros pontos de referência e praticar, viver e tentar praticar tudo isso que a gente conversou anteriormente. Então, eu fui mostrando a estrutura, né, total ali de como que se constrói esse ego, o que é esse ego dentro de nós, a forma com qual esse ego pode ser adoecido ou não, que depende de capacidades minhas pessoais, depende do outro, né, de como que o outro valida ou não as minhas ações, enfim, que vai constituindo e vai transformando o meu ego, né? E aí, quando eu fico adulto, eu preciso desenvolver uma forma de eu mesmo alimentar ou não meu próprio ego dentro das minhas próprias ações, buscando ser sempre realista, justo, verdadeiro e honesto, acima de tudo, né? Considerando que o outro também precisa ter particularidades respeitadas, né? E assim eu vou conseguindo validar um pouco mais as minhas ações dentro disso tudo, né? Então, hoje a live foi um pouco mais curtinha, né? Assim, o tema ele é um pouco bem bacana, né? De ser refletido e tal. Ela foi um pouco mais curtinha. Eu peço desculpas se houve travamentos, aí alguma coisa dentro disso, tá bom? Porque eu não sei se a conexão tá boa ou não, enfim, não sei o que houve. E queria perguntar para vocês se vocês têm alguma dúvida para tirar comigo. Eu vou dar um tempinho aí, antes, repetindo para quem chegou depois. Semana que vem vai ser a semana de início, né, das reflexões a respeito de relacionamento, né? Porque estamos chegando no mês dos namorados, e aí a gente precisa falar um pouco sobre alguns aspectos aí de relacionamento para poder ajudar vocês com alguns elementos, né? Algumas dicas simples assim, tranquilas de serem feitas, seguidas. E aí durante toda a semana eu vou fazer vídeos relacionados a isso. E vou fazer também alguns stories relacionados a esse tema, tá bom? E eu acho que é isso, pessoal. Hoje a live foi um pouco mais curtinha, peço desculpas pela transmissão aí não ter sido das melhores.
a live vai ficar salva, tá bom? E aí depois vocês dão uma conferida lá pra gente poder conversar. Semana que vem a live vai voltar pro horário das 8 horas. Essa semana foi apenas uma semana atípica, mas depois a gente volta pra live das 8, tá bom? Pra gente poder conversar um pouco mais sobre isso, tá? Então vamos lá, Carolina Prado tá falando assim: como lidar com pessoas com ego inflado demais? Bom, aí depende bastante, Carolina, de alguns elementos, alguns aspectos aí, né? Porque, assim, depende da sua relação com essa pessoa. A pessoa que tem um ego inflado demais, ela sempre vai ser mais sensível, mais reativa, né, às circunstâncias, às situações e tudo mais. E você tem que ter muito manejo, né? Você tem que saber ir devagar, comendo pelas beiradas, fazendo pequenas correções, enfim. Porque esse tipo de pessoa que tem um ego muito inflado, ela não aceita correção muito forte, né? Você tem que ir devagar com aquela pessoa para poder fazer com que ela entenda que ser corrigido é necessário, né? Então você precisa saber, primeiro de tudo, entender que ela está num processo de aceitação, de correção, de observar os próprios defeitos, que ela não foi educada assim, ela não foi incentivada a esse tipo de coisa, então precisa ter paciência, primeiro de tudo. E ir tentando devagar, bem devagar mesmo, até a pessoa conseguir ter uma estrutura mais firme, né? De aceitação de correção. E claro, a gente não pode também fazer aquele papel de a pessoa reagiu mal, a gente recua. Não, a gente tem que ter firmeza, né? A correção ela tem que ser feita e você tem que contextualizar o porquê que você tem que corrigir a pessoa. Né? Mostrar que ela não vive num mundo isolado, existem outras realidades que ela precisa levar em consideração e que ela não pode negligenciar essas outras realidades, outras pessoas, outras vontades, outras necessidades. E ver também se ela não tem algum problema com autoestima, porque geralmente pessoas com ego inflado demais, elas não são pessoas que estão dentro da realidade, elas são pessoas que tendem a mascarar um pouco o que é a realidade, quem é ela, quem é a vida, o que é a vida, enfim. Outra pergunta: o ego está relacionado à autoestima também? Tem uma ligação. O ego é a noção mesmo que eu tenho, por exemplo, do que eu faço, né? do que eu sou e tudo mais. Vamos supor que vamos falar um ponto positivo ou negativo. Vamos supor que eu sou extremamente verdadeiro, né? E eu gosto de ser assim, né? Eu gostando de ser verdadeiro, e o sentimento do gostar perante a minha ação, isso é autoestima. É o gostar da minha vida, das minhas ações. É o sentimento que eu tenho quando eu paro para pensar nas minhas ações. Isso é autoestima. Agora, vamos supor de que eu sou verdadeiro e eu não gosto disso. Então, esse sentimento também é relacionado à autoestima. Então, num caso, a autoestima está boa com relação a ser verdadeiro, e no outro, a autoestima está ruim com relação a ser verdadeiro, né? Então, é a mesma coisa, tá? E a autoestima tem a ver com isso. É mais o sentimento perante aquilo que você faz, ou quem você é, ou que você vive na vida, né? É a sensação que você tem diante da sua própria história de vida quando você para olhar ela, né? Não, já foi muito boa a live, agradeço pelos ensinamentos. Pois já foi curtinho, né? Mas infelizmente eu vou precisar encerrar porque eu tenho um compromisso agora, tá bom? Pessoal, é isso, a live vai ficar salva. Se alguém quiser tirar dúvida relacionada a isso depois, tá bom? Pode deixar no Stories, ou então no Direct, ou então mandar mensagem, alguma coisa assim, tá? Agradeço demais, pessoal, desculpa aí a rapidez. Um abraço, pessoal, até mais, até semana que vem às 8.